Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui parados para o primeiro episódio da segunda temporada da série Expresso do Amanhã. I want my train back, Melanie. Actually, you still ran her until very recently. What's that supposed to mean? Means I found it easier to keep you alive. I convinced people you were still in the engine, but I lost control. She's not mine to surrender. Bom pessoal, um rápido aviso para você que quer conferir aqui junto comigo todos os episódios 10 da segunda temporada de Expresso do Amanhã. Sim, toda semana farei uma resenha por aqui. E também, ao mesmo tempo, estou fazendo a resenha dos 10 episódios da primeira temporada. Portanto, sempre, provavelmente no dia de exibição de um novo episódio, eu vou postar o episódio da primeira temporada e no dia seguinte o episódio da segunda temporada. Sempre nos mesmos números, episódio 1, episódio 2, episódio 3, para ambas as temporadas. Então, se você quer acompanhar ou rever tudo que aconteceu na temporada passada, refrescar a memória e também saber, claro, a minha opinião sobre o começo da série, por favor, acompanhe na outra playlist que eu deixo aqui em cima da primeira temporada. Enfim, vamos então como começa essa segunda temporada, então, dessa série geladinha. Pois é, tivemos aquele final típico de série, né? Sim, um encerramento quase totalmente feliz, mas com um pequeno probleminha, aparece o vilão certo, digamos assim. E no caso, eu acho que convém dizer isso porque a Melanie, que era, entre aspas, talvez, a vilã da série, que se fingia ser o Sr. Will Ford, eu ia falar a senhora, não, o Sr. Will Ford, o que acontece exatamente no final da outra temporada foi isso. O verdadeiro Will Ford aparece e com tons mais malignos do que era a falsa ou falso Will Ford. E o máximo, claro, que tivemos de novidade, digamos assim, de novo personagem, foi justamente a aparição da filha da Melanie, a Alex, que também vem toda cheia de pose. Pois é, uma personagem bem intrigante, digamos assim. E como acontece então, imediatamente ao que foi encerrado na outra temporada, nós temos a continuação. Ela ainda está ali parada entre as duas grandes máquinas. Pois é, Alex está com exigências, quer saber quem está mandando ali, o Leighton não diz exatamente que é ele, mas não tem problema. Enfim, o pessoal quer negociar, porque estamos numa situação, claro, perigosa. Quando o trem fica parado, o ar dentro dele começa a congelar, não tem jeito. A máquina de movimento perpétuo precisa, logicamente, estar em movimento. Ok, ainda temos também o probleminha da Melanie estar lá do lado de fora, devidamente protegido no seu traje de expedição, digamos assim. O que ela vai fazer é até curioso, mas o que vale é o que acontece primeiro ali dentro, realmente, do Snowpiercer, agora associado com a Big Alice. Lembrando que o Snowpiercer agora tem 994 vagões e a Big Alice tem mais 40. Mas eles estão grudadinhos e vão permanecer assim durante um bom tempo, né? Já adiantando um pouco, acontece aqui nesse episódio. A questão é a seguinte, na verdade eles precisam se separar, cada qual seguir o seu caminho, mas claro que, como temos um novo vilão, Will Ford não quer isso, ele quer tomar o poder ali daquela grande máquina. E para tanto, ele faz uma grande exigência, que é exatamente aquela listinha que a Alex tira do bolso. Ó, eu quero isso aqui. E, estranhamente, ninguém reclama, ninguém diz nada. Eu confesso que eu achei um recurso narrativo muito do esdrúxulo, para não dizer outra palavra, porque é estranho o pessoal nem perguntar por que ele quer exatamente esses itens. Ok, numa série de ficção científica normal, a gente poderia considerar que, sim, há uma certa dose de engenharia ali nos itens pedidos. Você pensa, aquilo pode significar necessidades, ser um código que está sendo mandado para um grupo de pessoas que estejam lá do outro lado, pode ser infinitas coisas, ou uma maneira, claro, de se ganhar tempo. Digamos que talvez essa última opção seja a verdadeira, mas eu achei um verdadeiro absurdo todo mundo ali do Snowpiercer aceitar completamente e imediatamente também ir atrás desses tais itens. Só que tem um problema, é uma batelada de coisas. Dá até para contar, eu acho que se você frisar a imagem você consegue sim ver quais são os itens ali, mas o detalhe realmente importante, que deixa a coisa também um pouco esquisita, ela até diz um tempo, um prazo, né, Alex, né? 12 minutos para vocês entregarem tudo isso, ou a gente deixa vocês morrerem aí de frio. Bom, tudo
tudo está parado ali dentro do Snowpiercer, inclusive aquele pequeno trenzinho, né, que tem embaixo, no andar de baixo de todos os vagões. Ou seja, não dá para sair correndo entre todos os 994 vagões à procura desses itens. O pessoal vai ter que sair correndo. Bom, eles dizem, né, os corredores, mas é uma coisa exagerada, é um absurdo. Como sempre foi claro, o dimensionamento dos vagões, ora eles parecem gigantescos, ora parecem minúsculos. E sempre tem que levar em consideração, né, que eles têm 2 andares. Quer dizer, em alguns lugares parece que tem até 3, principalmente na parte mais rica do Snowpiercer. Sim, essas coisas, incoerências que a série sempre apresentou na primeira temporada, que aqui se apresenta logo de cara. Como é que o pessoal vai atrás de tantos itens? Não tem como. Todo corredor pequenininho para sair correndo atrás de tudo isso. Como é que eles voltam a tempo desses 12 minutos? Enfim, um exagero. Uma posição do roteiro que coloca uma certa tensão no ar. Claro, o objetivo final era esse, deixar a gente nervoso. Será que eles vão conseguir ou não? Será que o vilão será muito maldoso? Ele vai cumprir a sua ameaça? E patati patatá. Sim, é um recurso que eu realmente achei forçado. Bom, enquanto eles vão atrás da lista, lá do lado de fora, a Melanie tem que atuar, obviamente. É a mocinha do seriado, né? Deixou de ser vilã, agora ela também é uma protagonista que é mocinha também aqui na série. Enfim, ela tenta sabotar de alguma forma aquela conexão que existe entre as duas grandes estruturas ferroviárias. A gente não entende direito exatamente no começo, mas ela acaba rompendo lá um cabo e faz com que o Snowpiercer volte a ter controle sobre todos os vagões, os 994, sem interferência lá da Big Alice. Mas ela também tem aquela bomba portátil, né, que ela coloca lá para ser detonada em algum momento que a gente, claro, não entende exatamente por que e quando. A gente vai descobrir mais para frente. Não há problema, um tonzinho de mistério. Essa série sempre gosta de manter coisas assim no ar. Mas funciona, é curioso. E, claro, depois que toda a composição começa a se locomover mais uma vez, depois que a lista é entregue lá naquela porta lá que separa as duas grandes estruturas, bom, a Melanie tem que sair correndo para pegar uma carona. Claro que antes aconteceu outra coisa misteriosa, que é literalmente aquele instante onde ela está caída ao chão, ela olha para cima e flocos de neve começam a cair exatamente sobre ela. Ela percebe aquilo. Claro, talvez a gente nunca tenha atentado para isso, a gente não tinha na verdade essa informação que não neva mais ali no planeta Terra depois que a Terra super resfriou. Pois é. Bom, é naqueles esquemas, né? Se a chuva precisa do ciclo do frio e do calor para poder acontecer, provavelmente também, né? Claro, a precipitação de neve, que é exatamente também o ciclo de calor e frio que está acontecendo, só que num ambiente um pouco mais frio. Ok. Se está começando a nevar, então há uma certa mudança então ali no clima da Terra. Ela trata de pegar uma amostra ali da neve que está ali por perto antes de embarcar lá na Big Alice. Que imediatamente ela é recebida pelos seus ex-funcionários. Né? Tem aquele lá todo serelepe, né, que dá um belo de um choque nela, outra figura que ela não conhece, mas tudo bem. Sim, aquela apresentação de novos personagens, uma nova temporada sempre precisa de novas caras. Isso também é bem bacana. Mas enfim, claro, nós vamos encontrar com o fulano, Will Ford. Sim, o vilão da vez, o verdadeiro vilão de tudo. Pois, claro, ele assumiu o papel da força opressora para uma série que precisa o tempo todo vender esse discurso de luta de classes. Se não existisse alguém tirânico, a série deixaria de funcionar nos seus moldes, ela teria que se transformar em outra coisa. E claro, o objetivo dos produtores e roteiristas não é esse, que é manter a mesma coisa que já acontecia na primeira temporada. Sim, Will Ford de fato, ele já existia, claro, na figura falsa da Melanie. Mas o que importa é que precisa haver um sistema opressor que vai prejudicar os pobres oprimidos. Claro, no caso aqui ele apenas quer sua máquina de volta, ou seja, o Snowpiercer, que a Melanie literalmente roubou dele. E claro, também começamos a ter mais detalhes da vida pessoal dessa grande protagonista também, que na verdade eu sempre considerei como a melhor personagem de toda a série, porque ela realmente tinha aquele contrapeso da sua maldade junto com a sua bondade, ou seja, não era um personagem plano, como muitos
dos personagens que temos aqui na série são assim. Aliás, quase todos são, não é? Alguns. Todos têm a mesma batida, eles são muito planos. E a Melanie, pelo menos, era capaz de mudar um pouquinho, deixar a gente com a sensação que a série procura fazer a gente refletir sobre as coisas e não colocar um texto pronto sobre o discurso de classe. A gente deve pegar aquilo e tomar como uma verdade absoluta sem questionar, principalmente de obras de ficção científica que fazem, tradicionalmente, os espectadores pensarem. Coisa que talvez tenha faltado bastante na primeira temporada. Enfim, é o que temos aqui novamente. E dito isso, claro, Will Ford se mostra apenas um sujeito mau. Acabou, não tem mais nada. É isso que temos provavelmente em toda a segunda temporada. Claro, a filha da Melanie é aquele tipo de personagem que fica oscilando, né? Confiando no que diz Will Ford a respeito de sua mãe, do que sua mãe fez, de tê-la abandonado junto com seus avós e por aí vai. Sim, em todos os próximos episódios vamos ver a Melanie tentando convencer a sua própria filha que ela sim é ainda uma boa pessoa, mesmo tendo feito um ato meio esquisito. Ou seja, ela roubou o Snowpiercer do Will Ford por uma boa causa. Claro, para salvar a humanidade. Não só a si mesma. Sempre lembrando que ela achava que a filha estava morta há muito tempo. Esses 7 anos que ela ficou isolada ali dentro do trem. Mas enfim, na verdade esse começo aqui de temporada a gente pode simplificar bastante, porque aconteceu pouca coisa. Se eu reclamei bastante que lá no começo da primeira temporada, exatamente no primeiro episódio, havia uma batelada de informações, de personagens, esse aqui, esse novo começo, realmente é muito mais simples, fácil de ser entendido. Mas, por outro lado, também passa uma sensação que não acontece lá muita coisa, apenas, basicamente oficial, a apresentação de um novo vilão para a série e um mistério. Essa coisa da neve que está começando a cair aos pouquinhos. Isso vai resultar em algo interessante, principalmente em termos de ficção científica no futuro? Espero que sim. Porque a questão aí de ter um vilão, um opressor sobre os oprimidos, realmente é uma coisa mais que batida, que sinceramente eu nem presto atenção. Quando eu vejo esses discursos, o Layton fala aqui de democracia num certo momento ali para o pessoal, depois um outro personagem também usa o termo democracia, e no final, claro, aquela síntese perfeita quando o Layton diz que está acontecendo então o início de uma guerra fria. Coisa também super relacionada à história das revoluções, ali, por exemplo, também com a questão da União Soviética e Estados Unidos. Ou seja, nada de interessante. Claro que o grande momento, talvez, de todo esse episódio foi exatamente a Melanie tentando convencer a filha que ela não deve fazer aquela opção de botar a máquina para frente, tentar se desconectar, a Big Alice, do Snowpiercer, porque literalmente não vai dar certo. E realmente é essa hora então que a bomba é acionada e a desconexão que era pretendida pelo Will Ford não acontece. Ou seja, as duas grandes máquinas agora são uma. Então temos um grande de um trem, não mais com 994 vagões, mas mais 40, o que dá 1034. É isso? Se eu for bom de matemática, acho que é isso. Agora temos uma grande de uma máquina, Snowpiercer / Big Alice, que também não é grande coisa para a série, né? Se antes a gente podia pensar, né, que tudo estava começando a ficar um pouco mais devagar, aquele arrasto da máquina, bom, agora tem mais coisa para puxar, né? Assim, reclamando nas questões que sempre das evoluções, né? Que todo mundo tem que ir para frente, sempre seguir rumo à locomotiva, que sempre acontece aqui nessa série. Mais uma vez, romper mais uma barricada, aquela questão, né, para lembrar também a Revolução Francesa e patati patatá. Sempre assim aqui nessa série. Essas coisas de avanço, esse tipo de violência, realmente é uma coisa que está ficando até batida. Já aconteceu acho que 2 vezes na temporada passada, né? E agora já aconteceu a primeira. Com certeza vai acontecer mais uma vez, se não no meio, lá no final dessa segunda temporada. Mas a questão é que a série tem um grande problema. Toda ela acontece dentro de um trem. Por mais que ele tenha 1000 e tantos vagões, isso não ajuda a diversificar as situações. Tudo fica quase sempre, é o jeito que eu posso explicar, né, sem ser meio que batido e óbvio, né? Tudo caminha num trilho muito fixo. Não tem jeito de fugir. A série, ela tem sim um problema narrativo. E é o tipo de série que realmente eu não consigo imaginar ela durar
mais do que 3 temporadas, porque senão vai ficar sempre a mesma coisa. E olha que mesmo tendo tantos e tantos vagões, eles nunca nos ofereceram novas visões de novos vagões ali dentro dessa grande composição. Foram muitos poucos os mostrados, mas realmente deveria ter muitas coisas. Confesso que agora, aqui na segunda temporada, eu não lembro mais quantas pessoas vivem ali dentro do Snowpiercer. Mas é aquela coisa, a série ela nunca quis ser, na verdade, uma legítima história de ficção científica. Ela quer bater na tecla da luta de classes e por causa disso ela não traz toda a possibilidade de desenvolvimento desses grandes cenários, esses infinitos, entre aspas, cenários que a gente pode ter aqui na série. Pois para eles, os produtores e roteiristas, só importa que existiu uma camada de ricos na frente, no meio tinha uma segunda classe, ao fundo uma terceira e no fundão os miseráveis. Acabou, era só isso que era para ser apresentado. Usava-se um cenário aqui, diferente aqui e acolá, mas acabava por aí. Inclusive ia perder o cenário da escola que ficou lá no passado. Bom, o que importa é que realmente esse começo então aqui de segunda temporada, eu diria que foi assim mais ou menos, menos vibrante do que a da primeira temporada. Justamente porque só está se baseando num novo vilão e acabou por aí, e uma pontinha de mistério que está nascendo. Portanto, para esse começo então do segundo ano de Expresso do Amanhã, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Realmente, um pouquinho menos do que foi o primeiro episódio lá da primeira temporada. E bom, fica combinado. O próximo vídeo será o segundo episódio da primeira temporada. Em seguida, teremos o segundo episódio da segunda temporada. Pois bem, provavelmente amanhã e depois de amanhã. E semana que vem, aí a gente entra mais sincronizado com a exibição da série aqui em 2021. É isso.